Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou o Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos conversar sobre deficiência visual. Falando um pouquinho da epidemiologia dessa doença, no mundo existem mais de 253 milhões de pessoas com deficiência visual, e dentro desse número existem 40 milhões de cegos. No Brasil, esse número de deficiente visual é representado por 6 milhões de pessoas e o número de cegos chega a 1 milhão. Números que, de certa forma, são expressíveis. E é importante ressaltar que aproximadamente 75% dos casos dessa deficiência ocorrem por causas evitáveis. E, por isso, ressalta-se a importância do tratamento e prevenção dessa condição. No episódio de hoje, nós buscaremos discutir quais são as principais etiologias de cegueiras evitáveis, como orientar o paciente em relação às suas comorbidades para melhorar sua qualidade de vida e até como lidar com as expectativas do paciente em relação aos tratamentos disponíveis para a recuperação da visão. Para essa discussão, nós convidamos o Dr. Paulo Shaw, professor de oftalmologia da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bom, Guilherme? Prazer enorme estar com você aqui de novo, falando para as pessoas que têm interesse em nos ouvir. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Dr. Paulo, ao que o senhor atribui esse número expressivo de deficientes visuais no Brasil, já que as principais causas de cegueira são passíveis de prevenção? Uma pergunta complexa, né, Gui? Mas eu acho que a primeira parte da pergunta ela é respondida pela palavra acesso. Embora a tecnologia esteja presente e nós temos até médicos e profissionais da saúde treinados na tecnologia, e para algumas pessoas ela é facilmente obtida, né, facilmente oferecida, para a maioria da população ela não é facilmente oferecida e nem é facilmente obtida. Então, o acesso, eu tenho a impressão de que ainda é a grande limitação do uso da tecnologia presente. A gente tem várias outras facetas que a gente vai explorar aqui, e eu acho que a gente vai passar bastante por qual tecnologia tem facilidade de acesso. E eu acho que isso acaba respondendo um pouco da tua pergunta, mas acho que a gente vai mergulhar bastante nisso. Mas queria ficar com essa palavra, Gui, acesso. Acho que acesso é super importante. Com certeza, acesso. Uma vez eu vi algum dado que um número expressivo de cidades do Brasil nem tem oftalmologista na cidade, né? Aqui em São Paulo pode parecer que tem bastante dessa especialidade, mas para quem está no interior, acredito que esse acesso seja bem reduzido. E mesmo aqui, né, Gui? A gente tem até oftalmologista, a gente brinca, em volta do Parque do Ibirapuera, ou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, numa densidade maior do que nas cidades mais, entre várias aspas, desenvolvidas do mundo. Mas na periferia de São Paulo, a poucos quilômetros do Parque do Ibirapuera e a poucos metros da Nossa Senhora de Copacabana, a gente não tem. Então, não só o oftalmologista, mas a equipe de saúde montada e uma estratégia que não dependa tanto do oftalmologista, eu acho que faz bastante parte desse pensamento sistêmico de oferecer acesso. Acho que não é só via oftalmologista, mas é via política pública de saúde oftalmológica, ocular, de saúde ocular, né? Mais até do que de doença. Com certeza, muito interessante. Doutor Paulo, quais são as principais causas de cegueiras evitáveis? A última palavra é super importante, Gui, evitáveis, né? Porque tem algumas coisas que não são, a gente não consegue evitar, tem outras coisas, tipo trauma, tem outras coisas que, quer dizer, traumas, alguns a gente consegue evitar, tem algumas que não são reversíveis, então a gente acaba deixando elas, entre várias aspas, para lá no contexto de saúde pública, mas tem várias que são reversíveis, a gente consegue resolver, e de novo, com alguma tecnologia relativamente barata. E aí vale, em primeiro lugar, a falta de óculos. E a gente explica, porque não é uma coisa óbvia. Os óculos, para perto, são necessários em uma fase da vida que nós, não míopes, quando nós não míopes passamos dos 45, 44 anos de idade, porque aí começa a tal da presbiopia, que também é conhecida como vista cansada, o braço curto, RG baixo, e aí a gente vai. Mas nessa época de vida, nós temos dificuldade de ler para perto, e isso significa, então, uma baixa de visão. É específica para perto?
A gente não consegue, por exemplo, ler mais nada se não tiver óculos de perto, não consegue se atualizar, não consegue mexer no computador, não consegue comer direito, não consegue fazer costurar, não consegue inúmeras coisas. Então, é uma deficiência visual funcional que é classificada como baixa de visão, em alguns casos até como cegueira. Ah, mas cegueira é quando não enxerga mais nada. Pois é, não é. Do ponto de vista populacional e epidemiológico, a falta de óculos para perto é a maior causa de baixa de visão no país. E aí depois vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre estratégias para a gente diminuir essa causa evitável e prevenível e que dá para corrigir. Segunda causa, catarata, que vai na mesmíssima direção da falta de acesso. Então, catarata é uma doença que se conhece há séculos, se opera há séculos e há décadas se opera muito bem. Há uma recuperação visual em dias. Existem hoje lentes que se colocam dentro do olho quando se troca a lente natural do olho que ficou opaca, que se chama cristalino, que é exatamente a definição de catarata, né? Essa lente natural do olho da gente opaca, que são trifocais. Então, nós colocamos lentes dentro do olho das pessoas que são melhores do que os óculos que a gente usa. E essas lentes dão uma visão de perto, de longe, de meia distância, sensacional, em geral, com pouca dependência do uso do óculos. Por isso a gente já resolve dois problemas de uma vez só. A gente resolve o que eu acabei de falar, que é a baixa visão de perto, e também a opacidade por catarata. Mas essa tecnologia não está distribuída, não está disponível, não é financiada. Nós temos dificuldade de fazer as pessoas chegarem aos locais onde elas podem ser operadas. Quando elas chegam, elas não têm condição financeira de arcar com o tratamento. O SUS não é financiado suficientemente para dar conta desse problema. Então, continua sendo uma enorme causa de baixa de visão. E depois que a gente vai falar um pouquinho disso, mas os multirões são uma tentativa de diminuir isso, as campanhas para catarata e aí vai. E a gente tem algumas outras doenças que ainda figuram importantemente no nosso dicionário. Então, degeneração macular, principalmente as formas que são passíveis de tratamento e que as pessoas em geral não sabem que elas existem, que elas são passíveis de tratamento. Isso vai muito naquele capítulo de que, eu estou mais velho, então eu enxergo pior. Não, você não está mais velho e enxerga pior inexoravelmente. Você pode estar mais velho e enxergar pior, e existe uma causa para isso. E vamos então atrás da causa para ver qual é a consequência ou o tratamento que pode ser dado. Então, degeneração macular relacionada à idade está nesse capítulo. E, infelizmente, diabetes também está nesse capítulo. Os diabéticos, eles têm uma comunicação interna muito forte e eles, em geral, sabem que diabético de longa data tende a ter problema de retina, assim como tende a ter problema em outros órgãos também. O controle glicêmico ajuda, mas existe tratamento para diabetes quando ela começa a afetar o olho. E esse tratamento é um laser que já se conhece há muito tempo, que é muito efetivo e precisa ser realizado. Então, aqui, além de acesso, vai uma segunda palavrinha que eu acho que é educação. Educação e saúde, os pacientes entenderem a sua condição. Eu acho que se a gente ficar nessas 4 causas, a gente consegue conversar uns 3 ou 4 dias, Gui. Muito interessante, é um tema muito amplo, né? E é interessante essa parte que o senhor falou dos óculos, que uma coisa tão simples, às vezes a gente esquece que causa essa deficiência de visão e atrapalha a qualidade de vida do paciente, né? Doutor, em um paciente com um déficit de visão já instalado, quais orientações o oftalmologista pode dar para otimizar a visão desse paciente que já está prejudicado? Eu acho que a primeira coisa é não achar que isso é normal, Gui. Não achar que, eu tenho 70 anos, portanto nada. Portanto, tem alguma coisa acontecendo. Se todas as células do corpo estiverem normais, não tem por que a visão estar mais baixa. Então, ou você tem uma alteração nas lentes dos olhos, que incluem córnea, que pode estar opaca, pode estar edemaciada, pode ter alguma coisa, cristalino, que pode ter catarata, pode estar começando a catarata, pode ter alguma outra alteração em relação à sua forma, ou as partes mais posteriores do olho, então retina, nervo óptico, e a gente precisa ver o que está acontecendo.
Acho que a primeira coisa é não naturalizar a baixa de visão. E depois, tentar usar o Google para o bem. Então, não procurar no Google as desgraças. Procurar no Google os entendimentos. E existem, assim como essa iniciativa que vocês estão tendo, inúmeras outras que explicam o que acontece de uma forma bem didática, bem pacienciosa, com desenho, com filminho, para que as pessoas eventualmente se encaixem naqueles quadros. A educação em saúde, ela passa pela gente que tem uma vivência grande em conversar com as pessoas, educar as pessoas, exatamente para fugir um pouco desse catastrofismo, dessas manchetes sensacionalistas de que baixa de visão é cegueira, você e toda a sua família vão ficar cegos e também os vizinhos. Não, calma. Baixa de visão pode ter diversas causas. Vamos ler um pouquinho sobre o que eu estou sentindo? Uma iniciativa que a gente está fazendo, Gui, que é muito interessante e está andando agora, vamos ver se ela anda mais rápido um pouco, é um atlas sonoro. O que a gente está fazendo? A gente está pegando um depoimento curto, 20 segundos, de paciente quando ele vai procurar o oftalmologista e ele ainda está no calor da sua queixa. Então ele chega no pronto-socorro com um corpo estranho que entrou no olho dele e ele fala o que está acontecendo. Fala, o que você está sentindo? Claro que depois dele ter sido primeiramente atendido e já está anestesiado, pelo menos com colírio, né? Não é uma coisa cruel. O que você está sentindo? Então, eu há 20 minutos estava soldando e entrou uma coisa no meu olho, começou a lacrimejar muito, eu estou com o olho raspando demais, não consigo nem abrir. Ótimo, esses poucos segundos podem servir para outras pessoas ouvirem o que esse paciente falou e se identificarem. Então, eu acho que a educação do paciente, ela é a chave para a gente melhorar a educação do sistema todo. Na minha cabeça, não adianta muito a gente continuar concentrando, não espalhando, não dando acesso de volta à informação, porque a gente tem dificuldade de fazer com que a nossa voz chegue em lugares mais distantes. Então, vamos fazer a voz chegar mais longe, vamos usar a tecnologia, a internet, para que todas as pessoas consigam ouvir e ver se tem eco o que outros falam. Aí eu acho que a gente consegue melhorar um pouquinho a demanda, sabe? Se a gente tiver uma demanda qualificada, as pessoas vierem perguntando para o prefeito na unidade básica de saúde, para o médico de família, essa turma vai anterogradamente, né, pedir que a gente atue mais, eduque mais, leve mais informação, tenha mais telecuidados, porque a tecnologia, a gente falou, você falou, está aí. Então a gente precisa identificar essas oportunidades, gargalos e possibilidades e fazer acontecer, Gui. Doutor, no caso do diabetes, mais especificamente, como o senhor faz com que seus pacientes compreendam a importância do controle das comorbidades dele para evitar uma baixa de visão futura? Pergunta complicada, Gui. Sabe o que me passa na cabeça de vez em quando? Aqueles carros batidos, ou mesmo aquela fotografia do paciente morrendo no maço de cigarro. Então, eu acho que não adianta muita coisa você colocar de novo essa coisa lá no fundo, ó, se você não fizer controle, você vai morrer de insuficiência renal, você vai ter a perna amputada, você vai ficar cego. O paciente em geral não se identifica com isso, isso assusta, gera um medo desgraçado, mas não acho que isso seja efetivo no sentido de fazer o paciente ir atrás do que realmente está acontecendo. Se a gente mostrar para o paciente o que está acontecendo e minha estratégia, que é uma coisa de exceção, mas, de novo, eu acho que está correta, então eu espero conseguir escalar esse tipo de exceção, que é mostrar para o paciente o olho dele. E hoje em dia a tecnologia permite, você sabe disso, com retinógrafos de baixo custo, que registram as imagens, que a gente mostre para o paciente vasos sangrantes, microaneurismas, microhemorragias, neovasos. E se a gente mostra isso no olho do paciente, para o próprio paciente, e explica, está feito. Não precisa fazer mais nada. Ele entende porque é o olho dele. Então, a educação, para mim, também passa por uma ilustração e, como médico, a gente tem, ou qualquer profissional de saúde, a gente tem o privilégio de poder usar o paciente como lousa, autolousa. A gente desenha nele mesmo e ele imediatamente entende, ele segue muito melhor o tratamento
ele se responsabiliza melhor pelo controle, mais do que a gente ficar dando aula em PowerPoint. Então, eu gosto muito de envolver o paciente como a solução do próprio problema. E isso vale para as outras ferramentas que a gente tem também. Então, você conhece alguém da sua família que tem diabetes? Eu conheço tal pessoa. Tá? O que aconteceu com ele? Então, ele não está sentindo mais a planta do pé. Pois é, então. Isso, quer dizer, traz para perto do paciente o problema. Não isola, não nos mantém na torre de marfim, onde nós sabemos e ele é a pessoa que tem que ser iluminada. É difícil a gente chegar nesse lugar, é mais fácil a gente atuar. Tem uma experiência, atuar botando o paciente no centro, né, do cuidado. Tem uma experiência interessante que eu vivi na Índia, em uma ação, em várias ações, para a retinopatia diabética, aonde se montou uma van, uma minivan, uma Kombi, que tinha dentro dela um oftalmologista com um retinógrafo para tirar fotografia do fundo de olho e diagnosticar os pacientes, um laser e outros equipamentos de refração. E essa minivan aí ia nas comunidades e parava na calçada aonde os pacientes não precisavam atravessar a rua, Gui. E isso, por incrível que pareça, era o determinante para os pacientes terem acesso e irem a essas vans, mesmo porque eram pessoas que tinham diabetes, eram mais idosas, tinham também dificuldade de locomoção. Uma vez dentro da tal da van, eles eram dilatados, retinografados e tratados com laser imediatamente. Não tinha retorno, não tinha essa coisa de marca depois e vem, aí quando volta está em greve, ou quando volta o ônibus quebrou, ele não pode voltar por causa do... Não. Se você já conseguiu que ele entrasse nesse seu carrinho que está no lado da calçada correto, resolve lá o problema. Não dá para a gente imaginar que todo mundo tenha a mesma facilidade, de novo, de acesso que nós temos. Então, nós somos muito privilegiados por poder faltar no trabalho, pegar atestado, nos deslocar, pagar estacionamento, ir de carro. As pessoas não têm esse privilégio. As pessoas, quando conseguem uma brecha, elas se agarram e a gente tem que fazer com que isso aconteça. Então, nossa função aí é fazer com que a coisa ocorra e não remarcar, e não ser um agente da burocracia. Eu sei que é muito difícil, mas acho que essa consciência nossa tem que existir, Gui. Interessantíssima essa ação, experiência que você viveu. Doutor, no caso de cegueira irreversível já instalada, como lidar com a expectativa do paciente em relação ao tratamento, que de certa forma nem sempre vai atender o que ele está esperando, né? Que seria recuperar a visão? Essa vai bastante na direção de acolher sempre, né? Tentar tratar às vezes, mas acolher todas as vezes. E é um treinamento mais para a gente do que para o paciente. É muito difícil para o profissional de saúde assumir que ele não consegue operar o milagre. Ele consegue fazer muita coisa, muita coisa. Ouvir já é muita coisa. Acolher é mais ainda. Se ele conseguir ajudar de algum jeito, fantástico. Mas nós temos uma dificuldade muito grande nessa falibilidade de não fazer com que o tempo retorne. De novo, milagre mesmo, né? Nos desdeificarmos. A gente vai muito nessa. O pessoal fala da gente, médicos, vocês acham que vocês são deuses? A gente fala, não, só semideuses. Mas é uma limitação que eu acho que a gente tem que passar, e isso depende de um conhecimento próprio, de um respeito próprio da gente mesmo. Eu brinco que todo mundo que cuida tem que ser cuidado. Traduzindo, eu acho que todo médico deveria fazer terapia constantemente, se não, pelo menos que já tenha passado algum tempo em terapia, para se conhecer e para conseguir segurar para si mesmo as suas tragédias e frustrações, não passar para o paciente e tratar o paciente como um ser humano que precisa de acolhimento. E todos nós conseguimos acolher. Então, acho que a primeira palavra é acolhimento, é entendimento, é empatia, não no sentido de eu também sinto isso, mas no sentido de que eu entendo o que você tem, e isso parece, de novo, para os cirurgiões que nos ouvem aqui, eu sou um deles, parece quase uma bobagem. Fala, como assim acolhimento? Eu não estou conseguindo fazer nada pelo paciente, como acolher, entendo o que ele tem. Falo, pois é, tentem fazer isso, vocês vão ver que isso é uma palavra que opera milagres por si só.
Então, estar junto com o paciente, sim. E a gente tem, sim, várias coisas que podem ser feitas de um modo mais executivo e prático para os pacientes que têm baixa de visão. Existem, sim, ferramentas tecnológicas que não são só braille, mas também passam pelo braille, que é uma linguagem fantástica e que a gente está cada vez numa sociedade mais adaptada, embora ainda esteja muito longe de uma adaptação completa. Mas a gente pode usar resíduos ou locais da visão que ainda funcionam relativamente bem, porque é uma minoria a dos pacientes que não enxergam luz em nenhum dos dois olhos. Eles, em geral, têm resíduos de visão ou de campo visual, ou alguma visão central, ou um dos olhos enxerga um pouco mais, ou eles enxergam cores. Existem inúmeros auxílios que podem ser dados. E eu acho que ir junto com o paciente é a cereja em cima do bolo. Então, não abandonar, sabe? Não é aquela coisa, olha, eu não tenho mais nada para fazer por você, pode ir embora, não precisa mais voltar aqui. Isso é terrível. Paciente que nos procura, já procura por uma confiança importante, mesmo os pacientes que não têm condição socioeconômica, que nos procuram e ficam com a gente, eles ficaram com a gente, eles poderiam ir para outro, eles poderiam nem procurar a gente. Então, retribuir essa confiança, ficando com o paciente, é muito importante e eu acho que essas dicas, esses passeios que eu dei aí por possibilidades e por pensamentos vão fazer a diferença quando a gente não consegue reverter o quadro, que é o que a gente gostaria que é, infelizmente, e eu já explico por quê, para o que a gente tem preparado vocês e nos preparado também. A gente deveria nos preparar e preparar vocês, estudantes, também, para aceitação, sabe? Para falar, olha, aqui é um limite, e a gente não fala de limite no curso médico, isso é muito ruim. Deveríamos falar, Gui. Muito interessante. Professor, falando um pouquinho das criancinhas agora, dos pacientes pediátricos, eu acredito que nesses pacientes, principalmente quando a idade é um pouco mais baixa, é difícil que eles consigam queixar ou perceber que a visão não está ali no 100%, até porque nessa idade a visão ainda está se desenvolvendo, talvez ele não perceba que a visão está prejudicada. Como a gente melhorar o rastreio de cegueira em casos pediátricos? Ótima pergunta, e é um desafio mesmo. Em geral, quem convive com a criança tem uma percepção melhor, porque ela compara comportamentos da criança ao longo do tempo, mais do que a gente, que é o que você disse. Se eu examinar uma criança por 10, 15, 20, 30, 40, não importa, minutos, eu vou ter um flash muito rápido do comportamento visual dessa criança. E aí, comportamento visual, eu estou indo para aquele lugar que você apontou. É assim, não, eu não sei quanto ela consegue enxergar, qual é o tamanho de letra que ela consegue enxergar. Então, não vai me falar o tamanho de letra. Ela vai ter um comportamento visual, que inclui várias pistas. E várias delas são quase que subjetivas. Então, ela me olha direto, ela balança o olho quando ela me olha. Se eu tampar um olho dela ou alguma coisa entrar na frente desse olho, ela reage. A gente chama isso reage à oclusão. Ela tem algum olho que é torto, ela chega muito próxima, que em geral não é grande problema, ou mesmo chegando muito perto, ela não enxerga as coisas, ela de longe não enxerga as coisas. Esse tipo de dica é uma coisa que ajuda bastante no rastreio, que é o que você está perguntando. E aí, professoras em creche, cuidadoras em creche, professoras em pré-escola, professoras em escola de ensino fundamental, são importantíssimas. Mães, pais são importantíssimos. Então, vó, essa turma toda ajuda muito a trazer informação para o consultório e para a vida da própria criança. Observar é muito importante. Olhar, ver o comportamento, como a criança funciona. No consultório oftalmológico, o que a gente pede é que a criança venha pelo menos com 1 ano e meio, e com 1 ano e meio a gente não pergunta visão, a gente vê se tem alguma alteração anatômica no olho da criança, se tem algum tumor dentro do olho, se tem catarata congênita, que deveria ter sido vista se aconteceu ao nascimento com aquele teste do olhinho, que é obrigatório em todas as maternidades, para a gente rever com 1 ano e meio. E depois, com 4 anos, aí sim a gente consegue que a criança fale para que lado estão viradas letras e ou quais são os desenhos que a gente está apresentando para ela ao longe. E se ela falar igual em um olho e no outro olho, a gente fica mais tranquilo, porque ela pelo menos não tem uma
mudança, uma diferença de visão de um olho em relação ao outro. E essa é uma grande preocupação da gente em relação às crianças, que elas não desenvolvam um dos olhos até os 6 anos. Elas precisam ter um desenvolvimento simétrico de visão nos 2 olhos até os 6 anos de idade, senão depois elas se tornam amblíopes. Elas têm ambliopia, que é o não desenvolvimento do caminho do olho até o cérebro, que depois não vai se desenvolver, ele fecha, entre aspas, essa via. Então a gente vai ir atrás desse tipo de dado. Ela enxerga igual dos 2 olhos? Enxerga, tá ótimo. Então agora vamos dar uma olhada se ela enxerga normal dos 2 olhos. Enxerga, joia. Grau passa quase a ser secundário. Se ela enxerga igual dos 2 olhos para longe, eu estou feliz. Poderia acabar aí minha triagem visual da criança com 4 anos. Não acaba, a gente faz um monte de outras coisas. Mas eu acho que a tua resposta é pessoas próximas observando o comportamento das crianças e alterações serem relatadas. Não, de novo, não é normal uma criança que reage quando eu tapo um olho dela. Significa que ela não está enxergando direito. Não, não é normal a criança que tem o olho torto. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Não, não é normal uma criança que não reconheça coisas ao longe. Vamos ver o que está acontecendo. Não, não é normal uma criança que tenha, quando a gente tira foto, um reflexo diferente que vem de um olho em relação ao reflexo que vem do outro olho. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Doutor, como o senhor, como médico, acredita que a classe médica pode melhorar a inclusão social dos pacientes cegos em sociedade? Eu acho que a gente precisaria participar mais, Gui. A gente precisaria estar mais próximo de movimentos orgânicos dos pacientes com baixa visão ou com cegueira, que é algo que acontece e a gente não é alijado, nós nos alijamos desse processo. Eu também, eu faço minha culpa fácil em relação a isso. Existem inúmeras associações de pacientes que se beneficiariam muitíssimo da nossa participação, não como os grandes especialistas e solucionadores, porque se eles estão em associações é porque nós não conseguimos, em geral, solucionar o problema deles, mas sim como participantes, sabe? Como gente que, como eles, está preocupado e está procurando e está empático e se conseguir alguma coisa vai comemorar e vai trazer outras informações de outros países, assim como eles também trazem. Eu acho que isso faria uma diferença enorme. A gente, de verdade, tem uma limitação em relação a andar por bolhas que não são as bolhas conhecidas da gente. Eu acho que se a gente conseguisse isso, ia ser uma revolução importante na inclusão das pessoas com baixa visão na sociedade, porque a gente tem voz em vários lugares que eles não têm, inclusive na formatação de política pública. Então, a gente está muito perto de governo, de entidades privadas que fazem uso de financiamento de dinheiro privado ou público para melhorar a saúde, mas raramente a gente sabe o que está acontecendo na base. Então, eu acho que essa mistura, esse entendimento de baixo para cima, ele é fundamental. A participação da gente também, de novo, no lugar de privilégio, na formatação de políticas públicas inclusivas, ela é quase chovendo molhado, mas ela é necessária, ela é imperiosa, ela bate na porta da gente. É que a gente vive num país tão desigual, aonde, se nós formos para o lado dessas necessidades, a gente cai num abismo tão enorme que falar em calçada sem buraco para quem não tem o que comer é quase um luxo. Mas a gente tem que olhar para essas duas coisas. Claro que as prioridades primeiro e as partes que podem esperar um pouquinho mais, mas não podem esperar a vida inteira, têm que ser olhadas em seguida. Dá para fazer. Eu tive recentemente uma experiência fantástica e transformadora no Hospital de Amor lá em Barretos. Eu não sei se já foi lá, mas é um hospital que é completamente gratuito e ele abre as portas devendo dezenas de milhões de reais todo mês e fecha as portas no positivo mensalmente com superávit que permite hoje em dia eles construírem outros andares para tratar crianças com câncer, fazer um museu para orientar e educar as pessoas em câncer. Olha que coisa interessante. Além de
um espaço para robótica, tem faculdade de medicina, tem 20 clinical trials rodando ao mesmo tempo, tem muita coisa que parece impossível ser feita, mas está sendo feita. E está sendo feita muito com essa costura social. Então, eu acho que vale aqui essa palavra, costura social. A gente tem uma dificuldade, sim, de sair de bolha, sim, de entender o que pode ser feito, sim, de se envolver com a comunidade no que pode ser feito e usar do nosso privilégio, da nossa força para fazer mais coisas. Acho que é arregaçar mais manga e fazer mais coisa, Gui. Muito interessante. Muito obrigado, Dr. Paulo, por compartilhar esse conhecimento sobre deficiência visual. Tema importante ser discutido e acredito que após essa conversa muitas dúvidas foram sanadas. Gostaria só de ressaltar as palavras que o senhor enfatizou durante o episódio, que foram acesso, educação ao paciente e acolhimento ao paciente, que são importantes de ser lembradas e muito bem ressaltadas pelo senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Dr. Paulo. Foi um prazer tê-lo conosco. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br